Recebemos no Olhar de Líder dessa semana o Daniel Sorrentino, que é sócio e presidente executivo do Pátria Investimentos para a América Latina. Com 140 bilhões de reais sob gestão e capital aberto na Nasdaq, o Pátria é o fundo responsável por trazer de 3% a 5% dos investimentos que os estrangeiros fazem diretamente no Brasil todos os anos. O dinheiro que o Pátria capta lá fora e também com investidores aqui no Brasil foi investido em 50 empresas nos 30 anos de existência da gestora. Entre elas estão a fabricante de açaí Frutti, que tem esses quadros aí atrás do Daniel, a rede de academias Smart Fit e os consultórios do Doutor Consulta. A gestora também tem muitos investimentos em infraestrutura em toda a América Latina, principalmente em energia. Na prática, o Pátria identifica áreas carentes de produtos e serviços, compra fatias de empresas que atendem a essas necessidades, tanto dos fundadores das companhias ou no mercado de capitais, e multiplica a escala dos negócios com aporte de recursos e gestão. Quando essas companhias atingem um determinado tamanho, a gestora vende os negócios, paga os investidores e volta-se procurando novas oportunidades. Do ponto de vista do investidor, só com empresas e projetos de energia nos quais o Pátria colocou dinheiro, por exemplo, o retorno foi de quase 22% entre 2007 e o fim do ano passado. O Ibovespa pagou 6,7% nesse período e o CDI 9,1%. Pelo menos é o que está lá no site da empresa. Como não há investimento perfeito, é claro que teve investidor que não conseguiu os mesmos resultados. Do ponto de vista social e ambiental, o Pátria tem projetos de grande impacto. No Chile, a gestora está desenvolvendo uma grande unidade de dessalinização de água, que vai produzir 1.000 litros de água por segundo, para atender grandes mineradoras e consumidores industriais na Baía de Quinteiro, que é um lugar super seco. Milhares de caminhões-pipas que transitam naquela região deixarão de circular após esse projeto. Na Frutti, a empresa também conseguiu gerar um impacto social com as famílias que coletam e processam os frutos e dá outra escala para o negócio. Eu queria agradecer muito a sua presença, Daniel, por falar tanto com o cliente do broadcast quanto com o assinante do Estadão. E, como eu disse, o negócio do Pátria é um negócio de gente grande, né? E eu queria começar, já que eu falei do impacto para o investidor e do impacto social, falando em impacto em geração de riqueza. A gente sempre ouve críticas de que o dinheiro do mercado, né, mercado entre aspas, não é produtivo, e a gente vê o oposto aqui. Tem uma conta de quanto esse dinheiro que vem do mercado e é colocado para trabalhar aí na economia geral gera de PIB ou de riqueza? Oi, Cris. Bom, primeiro, é um prazer estar aqui com você. Gostaria de agradecer o convite para estar falando aqui para toda a sua audiência, né, tanto do broadcast quanto os leitores do Estadão. E ainda mais especial poder falar um pouco sobre o Pátria, sobre os nossos negócios e explicar um pouco o que nós fazemos e como nós geramos valor aí para os nossos clientes e investidores. Nós não temos essa conta de uma maneira objetiva, mas a gente sabe, sim, que para cada real, né, que é investido pelo Pátria, existe um efeito multiplicador muito grande. Você trouxe um dado que, para nós, é uma referência importante, né, que é o fluxo direto de capital estrangeiro que é investido no Brasil, que é o famoso FDI, e nas nossas contas, anualmente, nós representamos aí de 3% a 5% deste capital. E que tipo de capital que é esse? Né? Como você destacou, é um capital de longo prazo, é um capital de formador, né, de ativos, e esses ativos, obviamente, eles têm como objetivo geração de emprego, geração de receita e outros impactos que isso gera na economia de maneira geral. Então, nós acreditamos que, realmente, o fator multiplicador desse capital do bem, né, vamos chamar assim, esse capital de longo prazo, ele é muito grande. Né? Eu estimaria que os impactos eles são superiores a 2 a 3 vezes a cada real que nós investimos, isso reverbera na economia. Tá. Você falou de longo prazo, né? Eu sei que é longo prazo, mas como é que é competir pelo dinheiro de investidor com os juros a quase 14% ao ano? É uma ótima pergunta. No nosso caso, né, o nosso olhar, né, aqui como investidor, né, em todas as economias que nós investimos, ela inclui, obviamente, o Brasil, mas hoje
também em toda a América Latina, nosso olhar é sempre para um horizonte de mais longo prazo, né? Então, nós estamos sempre olhando para investimentos de 5, 10, 15 anos, né, que é o horizonte de investimento que esse capital empregado em ativos e empresas, ele leva para amadurecer e trazer o resultado esperado, né? Então, no nosso ambiente aqui, o que é importante, né, para a gente avaliar quando nós comparamos com a taxa de juros de curto prazo, é expandir esse horizonte de análise, né, para uma análise mais de longo prazo. E aí nós sabemos que hoje, onde a taxa de juros está, é uma taxa de desequilíbrio, de alguma certa forma, né? Então, quando nós comparamos os nossos resultados históricos com a taxa histórica, né, dos períodos, a gente olha e vê que sim, os resultados que os investidores experimentam neste tipo de produto, que é o ativo alternativo, ou também conhecido como ativo privado, ele é muito superior ao CDI, que seria a taxa básica de juros do Brasil. No momento particular, nós enxergamos isso como um momento de oportunidade. Claro, é muito difícil convencer os investidores de maneira geral de que é um bom momento para você investir num ativo de risco, num ativo de longo prazo, quando você tem uma competição com o CDI. Mas a verdade é que esse CDI, nos patamares que estão, nós sabemos disso, eles drenam muito o capital da economia, né? E essa falta de capital da economia gera uma demanda por capital muito grande. E aí onde para nós aparecem ótimas oportunidades. Então, eu acho que em todos os negócios, em todas as classes de ativos, os diferentes produtos que nós hoje estamos investindo, né, com capital para investir, nós encontramos excelentes oportunidades. Então, se de um lado o investidor tem um receio, né, ou tem uma aversão, né, a investir nesse capital de longo prazo, por outro lado, é um momento histórico, né, de uma certa forma, que acontece junto com esses ciclos da economia, mas que para nós hoje ele gera um número de oportunidades muito grandes. Então, é assim que a gente pensa, é assim que a gente olha, né, quando nós vivemos essa discussão aqui quase que diária com os investidores, especialmente investidores locais que estão muito, obviamente, faz conta, né, Daniel? Faz conta, exatamente, faz conta. Ele fala, bom, eu estou aqui com esse CDI, eu tenho esses diferentes produtos aqui que são linkados à performance do CDI, alguns deles são até isentos de imposto de renda, então é um retorno de renda fixa com uma isenção de renda que faz com que esses investimentos sejam altamente atrativos. Mas a nossa abordagem é uma abordagem mais de longo prazo, né? Então esse é um ponto importante. E o segundo ponto, Cris, que eu acho que é onde a gente entra com o nosso olhar aqui da democratização deste produto, dessa classe de ativos na carteira dos investidores, é de que a gente propõe, né, a partir da experiência que os investidores globais têm com esse produto, que qualquer investidor tem uma alocação de 10% a 30% do seu portfólio nesse tipo de ativo, né, ou nessa classe de ativos. Então, não é um ou outro, é um e outro. Então, faz parte de uma diversificação, faz parte de uma visão de longo prazo, né? Então, você começar a investir, mesmo que um percentual pequeno da tua alocação, ele é importante, porque no longo prazo, os retornos nessa classe de ativos, eles são maiores do que o retorno da renda fixa do CDI. Isso é um fato do Pátria, é um fato desta classe de ativos na América Latina e uma verdade quase que absoluta desse mercado globalmente. Então, todos os investidores globais hoje têm uma alocação importante nesse tipo de produto, a despeito de ciclos macroeconômicos, ciclos políticos, como a gente experimenta aqui hoje na nossa região. Tá. Mas a gente publicou a semana passada no broadcast, não por acaso, né? Era uma reportagem do Wall Street Journal dizendo que tem fundos de pensão em Maryland, no Alasca, condados da Califórnia, que estavam reduzindo consideravelmente os investimentos percentuais ou saindo de private equity, né? O que o Pátria faz, porque eles têm juros mais altos lá fora. E aí deixou de ser atraente, tem investimentos de maior risco, de longuíssimo prazo e caros, né, porque eles têm que manter uma estrutura ali para acompanhar o private equity.
Vocês já perceberam esse movimento? Vai ter algum impacto em captação de recursos? Como é que vocês estão vendo esse cenário internacional aí? Eu acho que o cenário internacional, acho que é importante trazer um pouco do contexto histórico para nos colocar na situação atual, né? Qual foi o contexto histórico do mercado internacional de maneira geral? Você trouxe aí o exemplo dos fundos de pensão americanos. Eles vieram, ao longo desses últimos 10, 15, 20 anos, aumentando significativamente a alocação do portfólio deles dentro do mercado privado, dentro dos private equities, né? O que trouxe para eles, né, e para o mercado, um volume de recursos importantes sendo alocados anualmente. Então, eles vêm de uma onda de crescimento, né? Essa onda de crescimento gerou resultados importantes para o private equity, de maneira geral, como eu comentei com vocês. Eles tiveram resultados muito expressivos e muito superiores ao que eles experimentaram nas outras alocações que eles tiveram. Então, simplesmente por essa questão de performance histórica, a base, né, de alocação ela já ficou muito grande, né? Então, imagina que eu tinha 10% do meu portfólio que teve uma performance muito bacana e eu acordo um dia, meu portfólio não é mais 10%, ele virou 20%, porque ele cresceu muito. Uhum. Ah, entendi. Tá. Então, esse é o primeiro elemento. O segundo elemento também que tem que ser considerado é, obviamente, uma alocação entre as classes de ativos de portfólio em relação ao juro que mudou. Então, é natural que uma mudança de taxa de juros implique uma mudança de alocação. Então, você tem os dois efeitos. Olha, esse produto, né, ou essa alocação ficou muito grande, ao mesmo tempo que eu tenho que tomar uma decisão ou ter um reflexo em relação à minha alocação como um todo. O que isso refletiu no mercado? Que os fundos, de maneira geral, tivessem menos apetite a crescimento como foi no passado. Mas o mercado continua extremamente saudável, extremamente pujante, e essas alocações continuam sendo um tema muito relevante. Então, eu acho que é mais um ruído pontual do que uma questão estrutural. Estruturalmente, essa alocação em private equity continua sendo muito importante para a geração de resultados desses fundos, e a tendência é que continue sendo. Então, a mudança é um ruído que vem desses dois momentos aí que o mercado viveu. Tanto um momento. Mas vocês não sentiram algum movimento? A gente sente essa reflexão. Olha, estamos refletindo, estamos tomando uma decisão agora de como é que nós alocamos o nosso portfólio, que é totalmente natural, né? Quando você tem uma mudança estrutural de taxa de juros globalmente, como aconteceu agora, é natural que investidores parem para revisar e repensar sobre o seu portfólio. Nos preocupa isso no médio e longo prazo? De forma nenhuma. Eu acho que a tendência ela é muito clara e muito positiva. Nós temos convicção de que essa é uma classe de ativos que mais e mais faz parte da alocação de qualquer tipo de investidor, dos investidores mais sofisticados do mundo, como os fundos soberanos, os fundos de pensão, até o poupador individual brasileiro, que deveria ter uma alocação nesse tipo de produto. Entendi, tá. Bom, você está falando muito, né, de médio, longo prazo, e eu sei que vocês miram esse longo prazo e vocês constroem as teses de investimento que não depende do governo da vez. Só que você tem uma atuação muito forte em infraestrutura e o governo atual é menos afeito à privatização, às concessões, também já falou que vai mexer em marco regulatório já aprovado, tipo do saneamento. Sem falar do governo da vez, mas de que maneira isso posterga investimentos que poderiam ser feitos, poderiam melhorar a vida pública, assim, afeta o teu ganho? Como é que fica isso na prática? Não, é uma ótima pergunta. Eu acho que o tema mais relevante aqui, né, e eu acho que essa é a convicção, de novo, que nós temos em relação especificamente à infraestrutura, tem a ver com a capacidade do Brasil, né, em ser... do seu governo, né, do governo brasileiro de maneira geral, da federação e dos estados, em conseguir, com seus próprios balanços, cumprir com as necessidades de infraestrutura do país. Nós sabemos que a gente tem uma dificuldade enorme, né, existe uma falta de capital, né, então a participação de investidores e da iniciativa privada, de uma maneira geral, ela é necessária, né, ela é necessária em qualquer governo, né? E todo governo sabe que ele precisa trazer a iniciativa privada ao seu lado para poder conseguir construir um arcabouço regulatório, né, para que os investidores façam esse investimento, né? Então, acho que esse é o primeiro elemento. A necessidade, ela existe, ela está lá,
e a gente sabe que qualquer governo precisa trazer esses recursos para o seu país, para o seu estado. As mudanças, elas são naturais, né? Elas são naturais de uma mudança de governo, são naturais de uma mudança de ponto de vista, que é saudável, né? Para você tinha um olhar, agora você tem um novo olhar e você tem que fazer ajustes, né? Então, a gente acha natural e saudável essa mudança e essa evolução do modelo como o Brasil faz concessão, do modelo como o Brasil atrai a iniciativa privada e o capital de longo prazo, é natural. Em vários momentos que a gente viveu, e esse não é um momento diferente, nós somos chamados como parte da mesa para poder, de novo, debater abertamente as mudanças que são importantes, o que é necessário, o que não é necessário, para que se viabilize esses investimentos. Então, no caso do Brasil, como você trouxe esse elemento, para nós, em alguns setores existem eventualmente mudanças que estão surgindo, que são mudanças, de novo, em muitos casos bem-vindas, e que, de alguma forma, vão viabilizar esses investimentos. Você citou o marco regulatório do saneamento, que certamente é um marco regulatório, como todo marco regulatório ele traz, obviamente, uma mudança estrutural importante para esse segmento de infraestrutura, que para nós é super positivo. Lógico que dentro do marco existem uma série de oportunidades de melhorias, e é sobre isso que está sendo tratado as discussões que nós estamos vendo, né? Então, de alguma forma, nós vemos isso acontecendo na federação e também nos estados. Eu acho que tem uma agenda dos estados acontecendo que é muito importante, né? Especialmente no lado de rodovias, é um tema super importante que a gente acredita que tem muita coisa acontecendo e que vai acontecer. Então, de alguma forma, eu acho que as mudanças são positivas, elas eventualmente podem atrasar o curtíssimo prazo, mas, de novo, a estrutura de médio e longo prazo está preservada, né? Nós acreditamos bastante nesse modelo de concessão e de investimentos na iniciativa privada, e nós estamos participando deles, né? Importante trazer que, no nosso caso, né, o nosso fundo ele tem um olhar para a América Latina, né? E nesse olhar para a América Latina, nós estamos participando de outros países, como Chile, como Colômbia, agora como México. E para nós, né, essa capacidade de enxergar uma região ainda maior traz novas oportunidades e mais oportunidades. Então, mas é uma região que está indo toda para a esquerda, né? Que é toda menos. Sem dúvida, existe um movimento hoje, né? Importante. Obviamente, você tem historicamente a esquerda defendendo a privatização ou a não privatização de estatais importantes, mas você nunca ouviu a esquerda dizendo que ela é contra concessões. Ou PPP, né? Esse governo é bem afeito à parceria público-privada. PPP, concessões. Então, o modelo ele está aí. Ele é um modelo que, independente da bandeira. É porque não tem dinheiro, né? Não tem dinheiro, exatamente. Acho que a gente vamos para a simplificação de tudo. O Brasil tem uma necessidade óbvia, né, para o Brasil e para a região de infraestrutura. Você precisa atrair o capital, você tem que estar aberto a receber esse investimento. E para receber esse investimento, você precisa ter um arcabouço regulatório, um arcabouço contratual, agências que são importantes na hora de regular esses contratos. Então, esses elementos hoje eles estão no Brasil, estão na região. Então, isso está posto. Como todo fundo que tem mais retorno, você também tem mais risco, né? Os investimentos do Pátria têm mais risco. E alguns dos erros mais conhecidos do Pátria talvez foram a compra de Alphaville por um valor maior do que conseguiria vender, e depois a Tenco, que era uma empresa mineira de shoppings, que tinha um plano de expansão forte, e depois foi reavaliada e as cotas caíram muito, né? Caíram quase 100%, pelo que saiu na imprensa. Queria saber o que aconteceu no caso da Tenco e como é que vocês tratam esses aprendizados que vocês têm com casos como esse na prática. É uma ótima pergunta. Como você disse, né, nós fazemos os investimentos com alto retorno, eles trazem um risco maior, né? E isso, obviamente, faz parte do nosso modelo de negócio. Obviamente, nós, dentro do nosso processo de investimento e análise, nós cada vez mais tentamos incorporar esses aprendizados, né, que nós vamos tendo. Então, é muito importante essa história, né, de uma gestora. Nós somos aqui, no caso, a gestora com
maior experiência nessa indústria, são mais de 30 anos fazendo isso, então nós não somos não só os maiores, mas também os que estão há mais tempo fazendo isso, e esses aprendizados são importantes e duros, para ser bem sincero com você. Os casos que você citou, eles especificamente, eles viveram, são decisões erradas de investimento, certamente, né? Porque no final o resultado do nosso investimento ficou aquém das nossas expectativas. Cada um tem os seus aprendizados específicos, né? Que remetem a um pouco à indústria, ao momento daquela indústria, ao que foi a forma como foi estruturada aquela operação. Mas o que eu posso trazer de comum nesses dois projetos, eu acho que eles tiveram, na sua estruturação, setores ligados à área imobiliária, que é tipicamente um setor com volatilidade, né? Tanto o caso de shopping centers da Tenco, quanto o caso de Alphaville, como você citou, e eles também tiveram uma componente de alavancagem, né, que é um endividamento como parte da estruturação dessa transação. Isso foi na estruturação, né, o setor e o endividamento como parte da tomada de decisão. Mas o que mais prejudicou a gente foram as especificidades dos dois setores. No caso de Alphaville, nós sofremos muito com aquele ciclo que nós vivemos, que foram as ondas de distrato, né, que foi um tema muito relevante para a área de imobiliária, residencial especificamente, onde o cliente, né, tinha a oportunidade de fazer um distrato, receber o seu recurso de volta e devolver o que tinha sido comprado. Isso foi muito difícil para administrar, não só para nós, mas para a indústria como um todo, né? E no caso do shopping center, acho que aí todo mundo conhece o desafio que foi imposto pela pandemia, onde durante meses, né, meses e mais alguns meses, nós tivemos os shoppings fechados, né? Então, sim, é muito difícil, né, para qualquer companhia que passou por esse processo conseguir sobreviver, e no nosso caso não foi diferente. Então, acho que tem, obviamente, questões que remetem a nós, tem questões de mercado, mas o fato é que faz parte do nosso processo, né, ou do que fazemos, investimentos muito bem sucedidos e investimentos mal sucedidos. A gestão de risco, né, ela é importante, quanto menos investimentos mal sucedidos tivermos, melhor, mas de alguma forma isso faz parte do que nós fazemos, e nós entendemos isso como parte do nosso processo, como parte do que nós propomos. Qual a melhor forma de você, investidor, evitar, né, esse risco? É a diversificação, né? Então, imagina que eu estivesse investindo só num projeto de shopping center ou só num projeto de Alphaville, eu teria muito risco, porque não só eu estou investindo num capital de risco, mas eu também estou investindo em um projeto, né? A nossa abordagem proposta para os clientes é uma diversificação de risco, né? E aí você ter não só o investimento em empresas, que é o que nós fazemos no Private Equity, o desenvolvimento de infraestrutura, o crédito, que é um produto importante nosso, a área de real estate, que é uma outra área importante nossa, também como parte desse portfólio. E aí, na composição desse portfólio, você, obviamente, tem um retorno-alvo muito bacana, mas com um risco diminuído pela diversificação que você está experimentando. Então, é a forma como a gente entende que deveria ser feita uma alocação. Sempre uma alocação que diversifica, né, fundos e diversifica risco. Tá. E como é que resolveu a Tenco, no fim das contas? Como é que resolveu? Em que sentido? Não, porque a última reportagem que eu vi, eles pensaram em processar o Pátria, etc., pelo resultado. Não sei se tem algum... Não, a Tenco ela continua existindo, né? O fundador da Tenco, né, eu tô falando. O fundador da Tenco comprou a Tenco, a nossa participação na Tenco, então ela continua existindo como empresa, como companhia, menor, mais reduzida, mas ela continua existindo. E os investidores os investidores que nós temos hoje, né, que fazem parte desse fundo, a gente, obviamente, sentou com eles e tivemos as conversas que deveríamos ter com eles, né? Então, de renegociação.
de renegociação, de discussão, e cada cliente tinha a sua necessidade, o seu entendimento, e nós tratamos com eles como nós tratamos com todos os nossos clientes, né? Tá bom. Vocês abriram capital na Nasdaq no meio do turbilhão lá de pandemia. No último ano, a cotação dos papéis do Patria caiu quase 20%, e eu queria saber a sua avaliação do IPO, o que trouxe de positivo, o que trouxe de negativo, qual que foi o ganho para a empresa? Não, o IPO foi um momento fantástico para nós e ele continua sendo, né? Essa experiência de hoje ter uma empresa listada em Nasdaq, ela trouxe um benefício muito claro para nós e para os nossos clientes, né? Então, como você citou, nós fizemos o IPO no início de 2021, né? Então fazem aí um pouco mais de 2 anos que nós temos as nossas ações listadas. E do ponto de vista de resultado prático, né, alcançado com o IPO, acho que o primeiro mais importante foi que a partir do IPO a gente continuou um projeto de crescimento, né, que nós tínhamos, né, que para nós era um projeto muito bacana, muito importante. E qual era esse projeto, né? Ser o principal, né, gestor de ativos alternativos da América Latina, né? E para fazer isso, né, a gente tinha 2 grandes objetivos. O primeiro era expandir a nossa base de clientes, tanto clientes locais dos países da América Latina, né, os clientes, os brasileiros, os chilenos, os colombianos que investem conosco, tanto também como os investidores institucionais globais que alocam recursos na região. Esse era um primeiro grande objetivo, aumentar a base de clientes do Patria. O segundo era um objetivo de expansão de produtos, né? E nós também fizemos. Então, dentro hoje da carteira do Patria, antes do IPO nós tínhamos aí algo em torno como 8 a 10 produtos, sendo 2 produtos muito relevantes dentro dessa base, e hoje nós estamos aí com mais de 25 produtos diferentes para os nossos clientes, né? Produto é produto de investimento, né? São fundos de investimento, são fundos de investimento. Hoje, basicamente, nós temos 5 principais áreas de investimento, né? Nós temos a área de private equity, como a gente comentou, faz a alocação. Uma das estratégias é a consolidação de empresas, que é essa que a gente começou bastante. Dentro de private equity, ainda a gente tem o mundo de venture capital, que a gente fez a parceria e aquisição do fundo de venture capital chamado IGA. Nós trouxemos um terceiro produto ainda nesse pilar de venture capital, que foi a Camarupim, que era um fundo focado em growth equity, que seria um venture capital late stage, vamos dizer assim, né, uma fase mais avançada do desenvolvimento de companhias. Na área de infraestrutura, né, nós fazemos desenvolvimento de infraestrutura nova, né, para dentro dos países, das regiões que nós atuamos. Também, junto com esse desenvolvimento de infraestrutura, nós temos fundos maduros de infraestrutura que distribuem dividendos e renda para os investidores, muito dedicado aí às pessoas físicas brasileiras, especialmente. Um terceiro pilar é a área imobiliária, com os fundos de real estate, especialmente os famosos FIIs, né, que são os fundos de investimento imobiliários, mas também nós fazemos desenvolvimento imobiliário, que seriam imóveis novos, né, galpões, estruturas novas. Nós temos a área de crédito, onde aqui na área de crédito nós trabalhamos com fundo de crédito high yield, que seriam os fundos que compram bonds de empresas, mas também trabalhamos com crédito privado. Então, aqui tem alguns produtos nessas 2 estruturas, tanto público quanto privada. E, finalmente, a área de public equities, que faz investimento em empresas, que aí nós temos um fundo para a América Latina, um fundo dedicado a empresas pequenas no Brasil e um fundo dedicado a empresas pequenas no Chile. Então, nós viemos compondo esse produto. E qual era a razão para isso, Cris? Primeiro, obviamente, conseguir ampliar essa oferta de produto e ser mais acessível para a nossa base de clientes, porque não necessariamente todos os clientes estão interessados em todos os produtos. Na hora que você amplia, você atrai mais clientes. Segundo, né, que essa estratégia traz essa diversificação tão importante que nós comentamos. Então, o que nós queremos promover para os nossos clientes é uma experiência de investimento dentro do mundo de alternativos mais ampla, e que a gente sabe que o resultado é mais interessante para aquele cliente. Então, esse momento pós-IPO foi um momento de expansão do Patria, muito importante. Nós acabamos por quase mais que dobrar o lucro da empresa nesses últimos 2 anos, o que é
fantástico do ponto de vista do acionista, esse investidor que comprou os papéis da empresa no IPO, e para nós o resultado prático é óbvio, a gente nos tornamos uma empresa melhor para os nossos investidores, com uma capacidade, né, investidores e clientes, né, uma capacidade ainda maior de promover e gerar ativos e negócios que sejam interessantes para esses clientes. Tá, e essa queda no valor da ação é conjuntural? É do momento, sei lá? Olha, a gente... Não estão sabendo se enxergar isso. Eu acho que de fato, né, é natural, né, que você, durante esse processo de mercado de capitais, você vive os ciclos dos mercados de capitais. A gente sabe que desde que nós fizemos o IPO até hoje, o momento das bolsas globais foi muito diferente, mudou muito, né? Então esse apetite para risco, o valor das próprias empresas reduziu muito. Mas o que importa, acho que para nós, né, acionistas, né, e para nós que temos um olhar de longo prazo, é o resultado do negócio. Alguma hora o mercado reconhece. Então, o fato de a gente ter dobrado, o fato da gente ter dobrado o lucro, para nós já é um motivo de grande orgulho e de um resultado importante. Tá. Eu queria saber, assim, os SPACs, que são aquelas empresas cheque em branco, né, entre aspas, aí, que são, tipo, você ganha um cheque de uma empresa aberta para comprar uma outra empresa que tem potencial de crescimento. Queria saber onde que entra o SPAC aí dentro, e agora esse mercado deu uma parada. Como é que você está avaliando aí a perspectiva dos SPACs? O SPAC, ele está dentro da nossa estratégia de private equity, então ele fica dentro dessa, ele está dentro dessa estrutura, dentro dessa estratégia, como você disse, né? O SPAC, ele foi como em vários momentos ali do mercado, ele teve um momento de um resultado muito interessante para investidores e empresas investidas, e aí, como tudo, em algum momento ele cresceu muito rápido, e aí você tem que começar a separar um pouco o que é bom, o que é ruim, por conta desse alvoroço, desse excesso de otimismo, né? Uhum. Mas deixando isso um pouco de lado, um pouco mais para a nossa estratégia, o SPAC ele tem um papel muito interessante na dinâmica de investimento e na dinâmica de companhias, que é o quê? Promover um acesso para uma companhia ao mercado de capitais de uma maneira mais fácil. Então, a proposta de valor do SPAC, né, para as companhias e para nós como investidores é muito interessante, porque você tem um projeto que você reserva ali um capital e que com esse capital você viabiliza um IPO de uma companhia de uma maneira simplificada, sem ter que percorrer uma série de partes do processo. Então, eu acredito muito nessa estrutura, como uma estrutura interessante para algumas companhias, não são para todas as companhias, em qualquer situação, mas para algumas companhias, em alguns momentos, é muito interessante. Então, quando nós captamos o nosso SPAC no início do ano passado, nós enxergamos os desafios que o mercado já trazia, mas mesmo assim achamos que, dado a função do SPAC dentro do mercado, a gente falou, não, acho que vale a pena a gente constituir o primeiro SPAC do Pátria, porque isso tem um valor e a gente consegue entregar esse valor tanto para os acionistas e investidores do veículo do SPAC, como também para as empresas que receberam esse SPAC. Então, hoje nós temos algumas ideias aqui que estão sendo discutidas e a gente acha que são bastante interessantes e que deveriam ser bem-sucedidas. A gente acho que já está chegando perto do finalzinho, e eu queria fazer uma pergunta mais pessoal, assim, eu sei que você é um triatleta amador, né? Sim. E assim, mas eu acho que o principal ativo que todos nós temos é o tempo, né? Se você tivesse mais tempo, o que você faria, assim, da tua vida, da tua carreira? Não sei se você treinaria mais, ou, enfim, o que você faria? Olha, é uma ótima pergunta. Eu acho que a gente, realmente, você trouxe, a gente está sempre procurando mais tempo, né? Mas eu acho que hoje o que eu busco, né, dentro do tempo que eu tenho, é conseguir equilibrar o que são as minhas prioridades, né, de vida. E aí você trouxe uma das minhas prioridades de vida, que é ser um triatleta amador, mas a minha família certamente tem um papel muito importante nessa dinâmica. O meu trabalho, né, aqui o Pátria, ele realmente também faz parte disso, meus amigos, a minha educação, o meu desenvolvimento também é um tema importante. E a gente vai tentando equilibrar isso, né?
a falta de tempo, né, ela faz com que a gente tenha que tomar uma decisão sobre prioridades, né, e equilíbrio. Então, tem momentos que uma dessas coisas é mais importante do que a outra, se você tem uma necessidade maior de colocar seu tempo ali, mas a gente sabe que quando a gente para colocar as coisas dentro de uma prioridade, a gente consegue fazer, né? A gente, tempo, obviamente, talvez se a gente tivesse, o dia não fosse de 24 horas, fosse de 30 horas, a gente estaria, assim, faltar, reclamando né? de tempo. Certamente teria isso, né? Eu acho que a grande arte aqui desse equilíbrio, né, é você conseguir reconhecer os momentos que cada parte desses seus pilares é mais ou menos importante e ir balanceando. Que bom. Daniel, agradeço muitíssimo, acho que foi bem esclarecedor aí o nosso papo sobre, um pouco mais sobre o que é o Pátria. Obrigada, viu? Espero que falemos de novo. Não, obrigado você pelo convite, estou super à disposição aqui, quando puder, estamos juntos novamente. Muito obrigado para você e para os seus leitores e ouvintes.